Olá, salve, salve, boa noite, querido amigo, querida amiga do Experiências Compartilhadas. Hoje estou aqui para conversar com Bernardo Maia, Meia, não sei como pronunciar o sobrenome de Bernardo, mas que é procurador da República e já foi procurador do município de Curitiba. Que bom tê-lo aqui, boa noite, né? No meio de tantas lives aí, até eu vi uma participação do ministro Barroso, né? E ele mencionando que hoje já há quem impetre ou discursa, né, habeas corpus para não participar de lives. Então, que prazer tê-lo aqui, né, no meio dessa pandemia de lives também, por que não? Mas certamente hoje é uma live diferenciada, só pela extensão de Bernardo dividir a história dele, algo que a gente já está há mais de um ano, né, esperando para conversar com ele, marcar uma data. E finalmente, né, ele tomou essa iniciativa de contar um pouco sobre a trajetória dele. Então que coisa boa tê-los aqui no meio dessa agonia, né, que está instalada. A gente percebe que manter um certo discernimento já é algo fora do normal. Perceba que tá todo mundo gritando. Não sei se você tem essa impressão. Todo mundo gritando. Muitos barulhos, muitas ideias repassadas, mas às vezes pouco de essência. Pouco do que de fato te constrói e fala, beleza, pega na minha mão aqui e vamos estudar, como é que eu faço isso? E simplesmente só motivação vazia, só euforia, sem estrutura. E eu acho que é algo que até deu uma certa divergência aqui, mas eu confesso a você que nesses momentos... Deixa eu colocar meu... Nesses momentos algo... Tá tudo ok o áudio, pessoal? Só mandar uma mensagem aqui para Bernardo. Deixa eu só ver aqui, só um momento. Beleza. E... grande professor Marco, boa noite. Muito obrigado aqui pela presença. E eu acho que no meio disso tudo, eu acho que fica mais fácil hoje em você é de procurar pessoas realmente que te enxerguem a pegar na sua mão e te dar ferramentas. E não te dar euforias. E não te conceder estruturas fantasiadas de palavras que no fundo, não te dão uma certa estrutura. E eu acho que isso é o que mais eu vejo. Ontem Felipe Metel fazia uma live e ele falava sobre isso, né? Hoje há uma grande descoberta do porquê eu faço isso, porque eu estudo, porque eu quero, e não há nenhum problema em você também não querer concursos, longe disso, né? Mas o que é algo essencial é você simplesmente saber como você faz, né? E não simplesmente você fazer de qualquer forma. É óbvio que também tem um método, tem algum método estático, não existe um método estanque, não existe algo que é simplesmente feito para todos. Aí, Bernardo, beleza, Fala, velho? Felipão, beleza? Coisa boa, bicho. Boa noite. Como é que tá Opa, aí? boa Tudo certo? noite. Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí por aí? Beleza, velho. Tava ali Então tá bom. apresentando aqui, falando que acho que faz quase um ano, né, que a gente tá para conversar, o que eu abri o convite e falei, Bernardo, tô à sua disposição, velho, quando você quiser. É E que coisa verdade. boa, bicho, ter você aqui, porque eu acho que no meio dessa pandemia também, em vários sentidos, né, eu acho que encontrar um pouco de estrutura na tua vida, no teu caminho, na tua experiência, é algo que, enfim, é uma felicidade por eu estar te escutando, velho. Então, você que, né, exerce hoje o cargo de Procurador da República, já passou pela PGM Curitiba, quando é que começou esse despertar? De onde foi que surgiu esse Bernardo hoje aí, que a gente vê até tá com a máscara, ele confessou que estava trabalhando hoje aí, né? Tava com a É, máscara, tá de frente pra guerra, velho. marcou que eu fiz uma diligência hoje de manhã no Rio aqui, fica uma manhã inteira no Rio, tomando sol. No barco aí, tu queimei, não percebe por causa do mormaço, né? Sim. Enfim, primeiramente, Felipe, agradecer o convite, dar uma boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. A preparação para o concurso, assim, o despertar de dedicar após a graduação para o concurso,
já iniciou no começo da graduação, mas apesar disso, eu não me preparei para o concurso durante a graduação. Aham. Durante a graduação, eu me preocupei em fazer uma boa faculdade. Eu lia os materiais da faculdade, lia livros que eram voltados para a faculdade e não necessariamente eram voltados para concurso. E por isso mesmo eu me preparei, formei boa base em algumas disciplinas. Por outro lado, deixei algumas disciplinas de lado. Por vezes, por ter um professor ruim, ou por a matéria ser mais deixada de lado durante a graduação, e com isso acaba que você não consegue gerenciar isso. Eu acho que muita gente passa por isso, né? A faculdade É. não é equilibrado o nível de Objetivos matérias. diferentes também, né? É natural que, de Totalmente. certo modo, as pessoas querem que a faculdade prepare você para concurso, mas não é o objetivo fim dela. Acho que ela pode expandir a sua mente, né? Dar um olhar diferente, né? Eu nem acho que a faculdade, a graduação tem que ter esse objetivo. Na verdade, Ah. você pode ter, né? Mas acho que a graduação tem que trabalhar algo mais que enriqueça mais, né? O estudo para concurso por si só você consegue fazer, corre atrás, mas a graduação tem que te preparar com uma formação jurídica sólida, né? E não Uhum. só com a cabeça aberta para argumentar, para discutir, para entender de fato o que acontece na vida e o que acontece no direito. Está cada vez mais difícil de explicar o que acontece, mas o fato é que é importante que durante a graduação a faculdade prepare para isso. Então, eu me preparei na faculdade para a graduação, sem Uhum. preocupação com. Eu cheguei até a fazer concurso, acho que uns dois ou três, assim, para técnica, analista, na época da graduação, mas sem Uhum. qualquer pretensão de conseguir algo, né? Mas me inscrevi e fui lá fazer. Deu a Então, cara a zero. tapa. É, zero preparação, zero. E aí, assim, quando eu me formei, de fato, me lembro que na semana da graduação abriu o concurso, o primeiro concurso fim que eu fiz Uhum. foi abrir o edital da PGR Rio Grande do Norte, 2014. 2014, eu fiz essa prova aí também. Isso. Aí eu me inscrevi na semana da minha formatura, que tinha, acho que tinha aberto naquela época, eu me inscrevi e no final do ano eu fui para lá. Oh. Claramente, eu nunca tinha pretensão de, vou chegar, vou passar, porque é um concurso concorridíssimo, eu tinha, sei lá, 6 meses, teria 6 meses de estudo no final das Uhum. contas. Mas foi um importante pontapé para que eu já dedicasse logo após a colação de grau, conseguisse já imprimir um bom ritmo de estudo. E assim foi. Dali para frente eu não parei mais. Meu Até. irmão, e como é que foi essa PGM Curitiba? Porque a PGM Curitiba, historicamente, sempre são provas muito difíceis, né? Você percebe a segunda fase. E dali, então, foi o teu primeiro concurso que tu passou e tomou posse, foi a PGM Curitiba. O que é Isso. que... Eu queria saber duas coisas essenciais. A tua preparação para a PGM Curitiba e esse interregno entre a PGM Curitiba e Procuradora República. Como foi lidar com esses dois concursos, né? E se você teve alguma pausa nesse interim, como é que foi essas formas da tua caminhada, assim? Cara, foi bem peculiar isso, por vários motivos. A PGM Curitiba abriu, acho que tinha um ano de formado, mais ou menos, ou quase isso. Fiz a prova objetiva, consegui passar, se eu não me engano, foi minha primeira aprovação para a segunda fase. É isso mesmo. Foi a primeira aprovação para a segunda fase, foi na PGM Curitiba. E eu acabei conseguindo ser aprovado no final das contas. Aí um mês depois era a segunda fase, e assim, eu não tinha condição nenhuma. Não tinha condição nenhuma. Um mês para estudar para a segunda fase, algo que eu nunca tinha feito. Eu fiz o que deu e acabou dando certo. Realmente a prova de 2015 foi bem difícil, acho que foram aprovados 28 ou 30 Você, pessoas. o Hernanes. Isso, Hernandes. Agora está na PGE também, saiu da PGM. Então, passaram poucas pessoas. Eu tive realmente a sorte, nesse caso, de ter acertado um parecer lá sobre Difícil. contratos, que foi bem difícil. A sorte, assim, realmente foi estar no dia bom e conseguir fazer uma prova que me permitisse ficar no mínimo, porque eu acho que a média lá da segunda fase era alta, não me recordo ao certo como era. Aí, o que me ajudou, voltando um pouquinho, eu Uhum. sempre quis o MPF desde a graduação, né? Eu tive experiência com estágio, fiz estágio no MP de Minas, estadual, e no MPF. Então, já ali eu já sabia que eu queria o Ministério Público Federal. Só Massa. que a minha ideia era fazer prova para advocacia pública em um período de 2 anos, pelo menos. Até pela questão da prática jurídica, de 3 anos e tal. E com a Sim. ideia essa, eu vou conseguir formar uma boa base e disputar em concursos fins, que se eu passar, posso me dar o luxo de ficar, porque eu sempre quis carreira fim, nunca pensei em fazer
concurso para a área meio e tal. Então, o que ajudou para a preparação para o MPF foi que, ao ser aprovado na PGM Curitiba, se não me engano, a aprovação saiu em novembro de 2015, não nomearam a primeira leva logo de cara e eu entrei na segunda leva. Então, eu fui tomei posse em Hum, 2017 só. saquei. Então, Então você teve esse tempo aí, né, pós-formado, durante isso, 3 anos, basicamente, para conciliar, né? isso. Até que, mesmo após a aprovação em Curitiba, eu continuei estudando para advocacia pública. Aí Hum, eu cheguei, fiz a PFN, rodei na segunda fase, fiz algumas PGEs, passei uhum. algumas, mas não fui nomeado. Tá aberto até hoje, mas não fui nomeado. Passei na PGM São Luís, acabei abrindo mão, mas como é que eu posso dizer? Esse período de tempo, até 2016, eu ainda estudava para advocacia pública. A partir do meio de 2016, Após. eu falei, já passei em algumas, já tinha algumas na manga, que também não tinha muita certeza da Aham. nomeação, quando seria, mas eu falei, já tem 2 anos aqui, eu vou virar a chave para o MPF. E ali eu comecei a estudar para o MPF. Massa. E daí, aí, realmente, a adaptação necessária para o MPF, que é bem específico, né? Matérias que eu não estudava até então, enfim. Caramba, Foi bicho. bem. Foi a demora na nomeação em Curitiba. No primeiro momento é ruim, óbvio, você quer passar Uhum. e ser nomeado, mas olhando hoje foi perfeito. Foi perfeito, assim. Vê só, antes de eu te pedir especificamente para tu falar mais ou menos assim um pouco da até não da tua rotina, né, de certo modo, da forma que tu estudasse, onde foi que bateu o estralo assim para Bernardo? Hoje no cargo que você tá, foi durante o estudo pré-procurador, né, de Curitiba ou a fase mais difícil foi nesse interregno aí, na nomeação, por exemplo, depois de empossado? Qual foi a fase substancial que você falou, velho? Aqui o calo apertou, né? Você diz de dificuldade de preparação ou. Isso, dificuldade mesmo de preparação, de você falar, poxa, eu acho que concurso de procurador da República deve ser muito difícil, eu não quero abandonar esse sonho, talvez fique como procurador de Curitiba mesmo, ou não, né? Qual foi o momento que tu achaste mais difícil da tua caminhada, assim, em síntese? Antes de eu querer que tu fale também da bibliografia, ou também do teu método de Sim. preparação, já que é um método completamente diferente, né? Todo mundo coloca o MPF lá em cima. É. É um concurso bem difícil. Eu sempre tive uma confiança boa assim no que eu poderia fazer. Nunca fui gênio, não sou gênio, longe disso, muito longe. Mas eu consegui ter uma dedicação boa e ter confiança. Isso aí é de pessoa, né? Realmente tem pessoas que são mais ansiosas, tem pessoas que são mais inseguras, o que não é defeito nenhum. Isso é personalidade, faz parte da vida. Eu achava que se eu conseguisse montar uma rotina boa, eu conseguiria chegar. É claro que nem sempre você está com essa confiança, né? Tem momentos que a confiança está lá embaixo. Mas eu demorar a tomar posse em Curitiba, quando eu virei a chapa para o MPF, logo depois já sairia o edital de 2016, que foi o do concurso que eu passei. Só que a minha ideia era preparar para o 30º concurso, e não o 29º, que foi o que eu fui aprovado. Abriu as inscrições do 29 e eu falei, não vou fazer, estou sem preparação, tinha ali um mês de estudo, sei lá, para o MPF. Quando prorrogou as inscrições, eu falei, vou me inscrever. Aí eu prorrogou as inscrições para o MPF, eu me inscrevi. E aí eu estudei, falei, dei meu máximo, o objetivo seria em fevereiro de 2017, março, não me recordo, mas por aí. E eu falei, vou meu máximo que não vou perder nada. Se eu reprovar na primeira fase, vou ganhar para o Uhum. próximo, por aí vai. E aí aconteceu de concurso ficar suspenso. Não sei se vai se recordar, o concurso Sim, ficou suspenso 1 ano muito e tempo, pouco. verdade. Nesse meio tempo eu fiz magistratura federal, estava indo bem, estava passando nas provas discursivas, passei em alguma sentença. E aí também posse em Curitiba, e aí a vida mudou, né? Mudei de cidade, já estava disposto até a parar por lá. Até porque o MPF nem imaginava o que poderia acontecer, poderia ser anulado, poderia ter sido reprovado, porque não saiu nem um gabarito sequer. E quando voltou o concurso, eu já estava em Curitiba há mais de um ano já, e eu tinha sido aprovado e tinha pouquíssimas pessoas na segunda fase. Tipo assim, 20 pessoas na segunda fase, eu estava Aham. entre os 20. Aí eu falei, pronto, o que eu vou fazer agora, né? Sem estudar nada, parado há, sei lá, 10 meses, sem pegar nada, nenhuma informativa eu estava lendo direito. E aí eu tive que dedicar. Eu falei, acho que agora é um empurrãozinho para eu não desistir desse sonho aí. Aí eu dediquei. E aí nesse período
foi um período de dedicação, eu vi que estava próximo, mas eu cansava muito, porque foi um período muito curto, de menos de 6 meses, para fazer a segunda fase, inscrição definitiva e prova oral. E com um trabalho muito intenso, que eu trabalhava na área fiscal, você é da PFN, você sabe como é que é o volume absurdo. O volume da execução. Exato. Então, eu trabalhava na área fiscal, então tinha um volume absurdo e conciliando com o estudo. É claro que eu já tinha uma base muito boa, apesar de estar parado há muito tempo, eu tinha uma base sólida em grande parte das matérias, que me permitiu ter uma outra estratégia, né? Abandonar algumas coisas, dedicar em outras específicas e por aí foi. Top, velho. E o que é que tu reputa assim mais essencial na tua bibliografia ou de certo modo algum tipo de método? Perguntaram para falar contigo como é que você fazia, se existia algum tipo de técnica de leitura de revisão também. Então fica à vontade se você quiser dividir aí enfim, o jeito que você fazia. Eu no começo, eu acho que comecei um pouco errado, acho que todo mundo muda diversas vezes a forma de estudar, eu acho que comecei um pouco errado, perdi tempo, mas depois eu tentava mesclar matérias para não sobrecarregar, mas eu não tinha um método rígido. Eu não tinha aquele negócio de tantas horas, tantas matérias, ciclo de revisão. Nunca fiz isso. Não acho que seja necessário, mas digo, não é um método pronto. Não faço isso como uma verdade. Cada pessoa é de um jeito e deve fazer uma avaliação de si. O que é melhor, o que pode ocasionar uma evolução melhor, enfim. Eu nunca fui de fazer ciclo de revisões. Uhum. O que eu fazia era repetição. É claro que tem assuntos que você vê 10 vezes, mas não tinha um ciclo rígido de revisões. Não tinha. O que eu me preocupei desde do momento que eu me graduei na faculdade de Direito foi formar bases sólidas nas principais disciplinas, principalmente porque eu iniciei no estudo para advocacia pública e depois migrei para um outro concurso, que é o MPF, mas que tem um esqueleto ali em comum, tem uma espinha que é comum a esses dois concursos. Então, eu estudei bastante, inicialmente para advocacia pública, para direito administrativo, tributário, constitucional, Direito público, né? direito público em sentido amplo, exatamente. Uhum. E depois, para o MPF, claro, peguei penal, processo penal, direitos humanos, internacional. O MPF é muito específico, mesmo nas matérias que são cobradas em outros. Mas, enfim, a base sua já está formada. Eu vejo muita gente falando, às vezes, lei seca para a primeira fase, lê bastante lei seca, decora a súmula, faz exercício. Eu acho ok, é válido, a lei seca é importante em qualquer concurso. Fazer exercício talvez não seja tão importante, mas tem muita gente que gosta e eu acho que não tem prejuízo nenhum nisso. Mas o que eu sempre entendi como correto na preparação era ter um estudo sólido desde o começo, assim. Não adianta nada você ficar decorando as leis de ambiental. Você foi aprovado para a primeira fase, para a segunda fase, e aí, como é que você vai fazer? Tirar o Não vai, atraso aí, né? não dá tempo, não dá tempo. Nesse exemplo que eu dei da PGM Curitiba, que eu acabei passando, sendo aprovado, eu tive um mês. Se eu tivesse com o estudo só de decoreba, não tinha passado, não tinha feito nenhum parecer, que caiu um monte de coisa de conhecimento de licitação, coisa bem específica, que a lei está na sua mão, você não precisa de conhecimento. Uhum. Claro que é importante você conhecer, até para facilitar a pesquisa, e contextualizar, etc. Mas você tem que fazer um estudo que seja equilibrado. Pegar os pilares lá, jurisprudência, leitura de lei e doutrina. Eu acho imprescindível você ler livros, ainda que sejam manuais para concurso e em grande parte das matérias, ou sinopses em outras, mas é importante ter esse estudo, até por uma forma de sistematizar o aprendizado. Eu penso assim, às vezes o estudante quer pegar um monte de material que fica disperso e na hora de conseguir absorver aquilo ali é difícil, porque ele já estudou de maneira desorganizada, né? O estudo não está sistematizado na mente dele. Eu acho que o livro facilita isso. Então, me preocupava só em formar uma base sólida, sem essa rigidez de revisão, de ciclo de revisão, como Sim. muita gente faz por aí. Legal, velho. O professor Ilan passou aqui para dar um abraço. O Ilan é um gigante, né? Mandou um abraço para você Um aí. abraço para o Ilan também. E eu acho legal isso, porque você percebe, pelo que eu estou lendo de você aqui, né? Escutando, um contexto de alguém que primou por ler os principais livros, digamos assim. Não sei se você adotou alguns resumos, eu sei que existe aquele Santo Graal, já li também algumas matérias, algumas disciplinas. Tem os clássicos também
né, para MPF. Eu acho que a examinadora Débora do Prá, né? Isso, eu esqueci o sobrenome Isso, dela, rapaz. isso. Eu já li Débora também Duprat. algumas coisas dela e ela escreve de uma forma lá complexa, né? Quando você pega enfim, nas especificidades de MPF. E você, então, pautou-se, de certo modo, pela leitura dos clássicos. Então, você não foi tanto para os resumos, sem condenar os resumos, obviamente, mas é o seu jeito de estudar, é, de certo modo, compreendendo, portanto, todo o contexto. Seria desse jeito, Bernardo? Isso. Eu não condeno de forma alguma resumo. Eu Uhum. acho que tudo é válido. O importante é organizar, se organizar e sem aquela loucura. Ah, deu errado aqui nessa prova, vou mudar tudo, vou zerar todos os materiais e começar com um novo. Não, tem que ser, a avaliação tem que ser séria e pontual. Você não precisa de zerar a sua vida por causa disso. Então, eu li sinopse de algumas matérias. Uhum. E mesmo no estudo para advocacia pública, alguns assuntos demandam uma leitura específica. Por exemplo, eu li um livro específico de licitações e contratos. Para o MPF, além de toda aquela loucura de examinador, de assuntos específicos, que é muito peculiar no MPF, você tem que ler um livro de improbidade, é importante ser um livro de improbidade específico, que não vai ter no manual básico. Então, é importante ter essa análise, assim. Eu te formei uma base muito boa em tributário, por exemplo. Chegou no Uhum. MPF, eu não precisei estudar tributário, entendeu? Tem colegas que já tinham uma facilidade muito grande de direitos humanos internacional, por exemplo, que eu não tinha, Uhum. e já pôde abrir mão e teve que dedicar mais em tributário, entendeu? Top, velho. Então, isso é de cada um. No MPF é muito peculiar por isso. Você citou a Débora Duprat, que era subprocuradora, foi examinadora de 4 concursos, se aposentando agora, uma gigante assim na instituição, muito respeitada, e que assim, o MPF tem um perfil muito específico na prova. Assim, o examinador está ali como se estivesse na sua frente, desde a prova objetiva. Nossa. Então, se não tiver um direcionamento assim, até na prova objetiva fica difícil. Tanto que no concurso do edital de 2016, que foi esse que eu fui aprovado, acho que passaram 85 pessoas, 90 pessoas para a segunda fase. Tinha 200 vagas para a segunda fase. Ah. Porque é uma prova objetiva difícil, é uma prova objetiva realmente difícil, por Uhum. ser muito peculiar, muito extensa, cobrar entendimento específico de examinador, materiais que são assuntos que não são cobrados em outros concursos, por exemplo, questões relacionadas a comunidades tradicionais, comunidades indígenas, metodologia jurídica dentro de constitucional, que é algo que é bem específico também, mas que eu repito, não é bicho de sete cabeças. Se você pegar uma prova sem ver nada e ver a prova, talvez você vai achar que é coisa de doido, mas se você começar a estudar aquilo, você vê que não tem nada de sete cabeças, nada, nada, nada mesmo. Que massa, velho. É bom isso, sabe? É bom escutar você, escutar o Felipe Pentel, que a gente conversou semana passada aqui, de perceber isso, porque, de certo modo, sempre há, e eu acho que a deferência e o respeito tem que ter, né, pela atividade que você faz, pela atividade que vocês fazem. Acho que o endurecimento do concurso nem é um endurecimento, é, na verdade, sempre cobrar cada vez mais a prática, né? Acho que é uma coisa que todo mundo quer, né? Aquela visão de, poxa, seria tão bom, né, se os concursos refletissem cada vez mais a prática. E eu acho que há um respeito, uma grande deferência pela gestão, pelo IPF, pela Magistratura Federal. Tenho grandes colegas que eu admiro, assim, que eu vejo com grande conhecimento, faço meu irmão, bicho. Tem gente que, né, enfim, nasceu para isso. Mas quando você conversa com a gente aqui, comigo também, eu vejo que você aumenta e expande a possibilidade de uma pessoa que também está sonhando querer chegar lá, sem ter aquele jargão, né, de que o MPF e a Magistratura Federal são para gênios, é inalcançável, é uma coisa que eu estou muito distante. Então, bicho, que arretado poder perceber isso, né? Tem uma outra Sério. pergunta que os colegas Não é falaram para não é aqui. para só para gêneros. Tem muita gente boa, mas isso em várias carreiras, não só no MPF, tem várias carreiras. Tem muita gente que você vê que é realmente fora da curva, mas certamente a maioria não é, e eu me incluo nessa maioria. Dedicação, transpiração e pouca genialidade, ou nenhuma, Bunda talvez. quadrada. Meu irmão, me perguntaram aqui para falar contigo, mas acho que você já respondeu, né? Que seria, você sempre sonhou, né, em exercer o cargo do MPF, mas quais são as diferenças práticas que você sabe? Tem diferença da Procuradoria Municipal, o cargo que você exerceu, e MPF hoje? Você pode comentar alguma coisa, alguma. Eu sei que é muito grande, né? Você vai falar do MPF, sente o artigo da Constituição Federal, você vê a dimensão, né, da Exato. possibilidade de atuação do MPF. Daí você já tira, né? Exato. É,
a mudança para mim foi relativamente simples, porque, como eu já mencionei, eu tinha um sonho, e apesar de já estar na PGM, quando eu voltou o concurso, eu já estava na segunda fase, então não tive nem como pensar muito, vai, estuda e vai embora. Muito embora é uma carreira boa, advocacia pública, a PGM Curitiba é uma carreira boa, numa cidade excepcional, que eu gosto muito, que é Curitiba. Então isso também pesa na escolha, querendo ou não, pesa bastante. A estrutura lá é boa, mas era algo que eu não me realizava profissionalmente, não estava 100% satisfeito. Ainda que eu ficasse lá e ficaria plenamente feliz, não teria problema nenhum, eu seria uma pessoa insatisfeita por isso, longe disso, ainda tinha uma formiguinha ali, né? Alguma coisa que me incomodava. Então, a mudança para mim não foi tão difícil. A mudança de carreira, de instituição, é absurda, assim. Você, como advogado público, você defende um ente federativo, ou administração direta ou administração indireta, no caso da Procuradoria Federal, por exemplo, e você está na posição passiva. Tem pouquíssimos casos e historicamente nem tem essa atuação mais ativa de ajuizar improbidade. Agora tem um pouco mais, mas não tem, né? No geral, é uma posição passiva. A autonomia não existe por causa da parcialidade, aquela questão de advocacia partidária, etc. e tal, o que também faz parte do jogo. E eu sempre quis uma postura ativa. Eu sempre gostei do MPF por isso. Zero inércia e sim ir atrás do problema. A diversidade de matérias, a gama de atribuições também sempre foi algo que me motivou bastante e que vejo na prática. Por estar numa Voltou aqui. Voltou, caiu aí, né? Tu estava falando da tua área, por estar, aí acho que tu ia falar do É, MPF, onde tu tá exercendo falei que aí. essa diversidade de temas que você pode lidar no MPF, você vê na prática. Assim, por a gente geralmente tomar posse, como lotação inicial, em PRMs, que são Procuradorias da República em municípios, em geral, os ofícios dessas PRMs não são especializados, são ofícios Sim, gerais, como os nossos gerais. aqui no Mato Grosso. Uhum. Então, a gente atua em tudo. Assim. Eu estou numa unidade de fronteira, então a atuação criminal é muito forte. Aqui é uma atuação especialmente ligada ao tráfico transnacional, por ser rota do tráfico de cocaína, mas tem uma atuação muito grande em questões ligadas ao combate à corrupção, improbidade, já que são 21 municípios ligados à nossa atribuição. Questões ligadas a comunidades tradicionais indígenas, tem muita comunidade tradicional aqui na região também. Trabalho ligado ao meio ambiente. Hoje, por exemplo, a gente foi fazer uma diligência no Rio Paraguai, que é um rio federal que corta a região aqui, oeste do Mato Grosso. E também estamos dentro do Pantanal. Nessa diligência era para apurar, para verificar ocupações irregulares em área de preservação permanente. Né? As ocupações irregulares que existem na beira do Rio Paraguai. Então fomos com a Polícia Militar, Polícia Federal, Marinha, Justiça, etc. Então, assim, você vê essa diversidade de matérias na prática. E isso realmente é muito motivante. Tem dias que você cansa porque é algo que te exige muita coisa, às vezes você não sabe aquilo, você tem que buscar, estudar, então o estudo é um negócio permanente mesmo, não tem jeito. Mas também não te deixa cair na rotina, digamos assim. De rotina ninguém Verdade. sofre aqui, pelo contrário, sempre é uma coisa nova. Que massa, velho. Isso é arretado, bicho. Porque você vê uma perspectiva, né? E eu acho que isso é legal também, Bernardo. A perspectiva também que você tem das PGMs, né? Tem eu vejo uma advocacia pública muito diferente da União. Eu vejo colegas, já trabalhei nessa parte estratégica também, quando você assume um pouco mais o polo ativo, o polo investigativo. E assim, de fato, uma coisa que eu acho arretado no MPF é essa autonomia que você tem de independência, né? Que é uma coisa que não foi alcançada na advocacia pública ainda, e tem essa divergência entre advocacia pública de Estado ou de governo, né? Que você Exato. falou. Agora, o que eu acho também fantástico é o leque de atribuições que você tem no MPF, que é algo completamente extenso e vasto, e te dá ferramentas, portanto, para você exercer, né? Claro, pautado sempre por uma estrutura, né? Por orientações, mas ter uma independência gigantesca sobre o que é que você acha pertinente e onde você está exercendo a jurisdição. Isso é
Fantástico, velho. Isso é algo muito bom mesmo no dia a dia. Sem dúvida é algo que pesa também na escolha da carreira. No meu caso, na mudança, a independência funcional é uma prerrogativa que o membro tem, né? Até para a proteção da própria atividade finalística. Sim, sim. E no MPF é muito respeitado, né? É muito respeitado. Assim, é muito horizontal a carreira. É um Uhum, tratamento, temos 3 níveis, né? uhum, Procurador da República, que é grande parte da carreira, sim. Procurador Regional da República, que atua nos tribunais regionais federais, e os subprocuradores, que oficiam no STJ e no STF, aí já é um pouco diferente, que eles representam o Ministério Público Brasileiro, né? A Uhum, atuação é um pouco mais ampla. E isso é muito respeitado, assim, o trato com os colegas regionais, com que os massa. colegas subprocuradores. Tem algum problema aqui, tem algum caso seu aqui que subiu, uma reclamação que foi parar no STF, você pode passar a mão, ligar para o colega sub, ó, Isso é caso bom sensível demais, aí. velho. E isso é muito bom, assim, na carreira, no dia a dia, porque você não fica tão isolado. Apesar de ser uma profissão que fica um pouco Uhum, só, né? Você tem uma restrição social elevada, principalmente em municípios menores. Geralmente tem lugares que são ofícios únicos ou 2 ofícios, você fica bem restrito. Mas o fato de você ter um grupo de colegas que te apoiam, ainda que à distância, é muito positivo. massa, velho. Isso é fantástico. Eu lembro que eu fui para Brasília, acho que em 2018. Não, final do ano passado, quer dizer, foi final de 2018. Encontrei Eduardo Gonçalves lá, a gente saiu para jantar. Ele falou sobre isso, como era impressionante como os membros do MPF eles se autoajudavam, né? Então, isso que você relatou aí de você, enfim, Exatamente. mandar um WhatsApp, uma ligação, um e-mail, talvez, e isso eu fico muito feliz que a gente consegue ver isso na PGFN também, os colegas abraçando você, né? Como se você fosse pegar uma das maiores autoridades e conhecimento, o cara tá Exatamente. lá te ajudando. Eu acho isso muito incrível, velho, porque você cria, né, dentro desse senso de solidão que existe, mas de cooperação entre os colegas, isso é fantástico, velho. Vê, velho, eu Exatamente. queria poder ver se eu posso te perguntar algo talvez muito pessoal, muito sutil, né, e também sinta-se à vontade, pelo amor de Deus, mas no que tange o processo de estudar, antes do MPF, né, ou melhor dizendo, talvez até durante, porque como você disse, hoje talvez você estuda muito mais do que antes, isso é fato, a É. gente vai sempre aumentando a responsabilidade, né? Mas quais foram, digamos assim, os dias difíceis ou as quedas? O que é que foi mais marcante também, assim, o seu ponto de inflexão, o ponto de virada? Porque, veja, a gente está diante do cenário hoje de muitas verdades também relativas. Isso tudo pode, tudo me convém, também tudo é permitido. E, de certo modo, isso também falta um pouco ao estudante, a estrutura. Então, ele está muito leve também. Então, quando bate ansiedade, quando bate qualquer coisa, ele sai do estudo. E aí, o que é que você sempre teve como estrutura, seja esse sonho do MPF que era calcado numa função social, ou seja alguém, eu sempre assim, imaginava a felicidade dos meus pais para eu contar a notícia para eles, imaginar, chorar com eles, era tipo assim, algo que eu ficava imaginando, bicho, eu quero falar para meus pais. O que era que te tinha, assim como uma pedra estanque, estruturante, que fazia assim, velho, eu vou e eu vou até chegar, eu consigo superar, ainda que não dê, ainda que caia lá na PGR Rio Grande do Norte ou em outros concursos que você fez aí. Os dias difíceis são comuns, as derrotas são mais que comuns, né? Eu acho que as derrotas, no caso da maioria das pessoas que fazem concurso, ela, em número é muito maior do que as vitórias. É claro que as vitórias que ficam marcadas e que muitas vezes só são divulgadas as vitórias. Tive muita reprovação, tive muita aprovação que não gerou frutos nenhum e faz parte. Eu compreendi como faz parte do jogo, né? O que eu achava imprescindível era notar uma evolução na minha preparação e não só uma Nossa. evolução no resultado. Como assim? Chegou um momento que eu passava em primeiras fases que eu parei de reprovar em primeira fase, digamos assim. Então eu vi que estava evoluindo. Mas eu sabia que em um outro momento eu poderia reprovar numa primeira fase, como acabou acontecendo. Por exemplo, num conjunto num período de um mês e pouco, eu fiz MPF objetiva, MPF, MP de Minas e TRF2 para a Uhum. Magistratura Federal. Eu passei no MPF e no TRF2, na objetiva, e nem passei na objetiva do MP de Minas. Quer dizer, foi normal, fazia parte do jogo. Eu não estava Em preparado. 2017, 2018? 2017, exatamente, começo 2017. de 2017. Então, eu entendi aquilo como fazia parte do jogo. O que eu reputo imprescindível é você ver uma evolução, não se deixar bater por essas derrotas
você sentir essa evolução, não se deixar bater por essas derrotas e ver que ela faz parte da sua preparação. Por ver onde que eu errei. No meu caso, MP de Minas, eu não estava preparado para a prova, não estudei especificamente para ela, várias coisas ficaram deixadas de lado, estava extremamente cansado e fazia parte do jogo. Nem por isso, digamos, eu não estava preparado. Falei assim, nossa, deu tudo errado. Não, eu passei no MPF e estou no cargo hoje. Entendeu? Uhum. Eu achava isso normal. Um caso muito marcante assim para mim, que eu acho que foi o mais marcante de todos, foi na PGFN 2015, que eu passei na objetiva com uma nota bem boa. A prova da PFN é uma prova bem peculiar também, a objetiva. Você é desse concurso, né, de 2015? Também estamos aqui, vivos. Pois é, a objetiva é bem difícil. Eu passei assim, bem classificado, uma nota muito boa, e empolguei. Assim. Eu lembro que tinha um prazo grande entre uma fase e outra. E aí eu consegui fazer um estudo muito bom. Eu cheguei muito preparado para a segunda fase, muito mesmo, assim, com bastante confiança. Eu acho que eu tinha bastante convicção que eu conseguiria avançar ali para oral. Enfim, acabei não passando. Teve aquela história de Foi suspensão muito de complicado. liminar ou agravo regimental, você vai lembrar A disso, né? segunda fase foi bem problemática, a PFN. Eu acabei não conseguindo. E ali foi uma história peculiar porque eu estava indo para fazer um objetivo no concurso lá no Maranhão, procurador do município de São Luís, capital do Maranhão. Sim, eu estava lá também. Pois é, você vai se lembrar que o resultado saiu naquele final de semana. É Eu verdade. lembro bem de data, assim, por isso que eu estou sempre mencionando aqui, quando eu sei. E aí eu estava no voo de madrugada, voo à noite para de madrugada lá, e eu sabia que naquele horário sairia o diário oficial com o nome do pessoal aprovado. Aí eu, dentro do avião, não dormi de jeito nenhum. Quando eu cheguei no hotel, antes de subir pro quarto, já fui no computador do hotel lá, aí loguei e não vi meu nome lá. Aí eu fiquei chateado ali eu fiquei bastante chateado. Tava no quarto com um colega que eu dividi concurso, que hoje é advogado da União, inclusive, Rafael. E aí ele já tava lá, aí ele tinha sido aprovado, aí ele falou, não, desanima não e tal. Aí um dia depois, ou 2 dias depois, foi a prova objetiva, eu acabei passando, fiz a oral lá em São Luís, e acabei passando, fui chamado e acabei não tomando posse. Mas assim, foi um momento que eu fiquei chateado, mas também não me abati. Tanto que eu consegui fazer a objetiva, fui aprovado, no fim das contas, né? Eu sempre tentei encarar com seriedade os dias difíceis, e o que eu acho mais importante é que você tenha a vontade de se preparar, né? Tenha conhecimento da sua metodologia e tenha vontade de se preparar, porque é essa disciplina que vai te manter no trilho, mesmo nos dias de cansaço, mesmo nos dias de tristeza que vem depois de uma reprovação como essa. Por mais que, eu não estou dizendo que você vai ficar todo dia abrindo o livro achando o máximo que está fazendo, não é isso. E nem que você não possa se deixar cansar 1 dia, 2 dias, 3 dias, falar, nossa, não estou aguentando, hoje eu abri o livro, não está rendendo nada, estou com a cabeça nas nuvens. Faz parte do jogo. Agora, se você tiver conhecimento do seu planejamento, da sua metodologia, e tiver vontade em se preparar, e não vontade só em ser aprovado, porque você está muito distante, vontade na preparação do dia a dia, isso vai te manter no trilho, vai te manter no caminho. Eu acho que isso que não te deixa desanimar. Eu vejo por esse lado. Arretado, velho, arretado, bicho. Fantástico, fantástico. Eu acho que essa sua vontade de se preparar, ela fala por si só, né? Fala por si só. Uhum. A vontade de aprender ou de saber. Não tem porquê. Por que você quer saber? Porque, não, é uma pergunta que é que nem amor. Você ama, pronto. Ama porque não tem, velho. Não tem mais. Não tem mais o que. Você matou minha próxima pergunta, velho. Sim. Veja, tô com umas 2 perguntas aqui de pessoas que fizeram aqui na nossa live. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, fica à vontade também. Mas, Bernardo, eu acho que algo dentro desse contexto e muito pessoal também é te perguntar algo que talvez é muito chavão, mas é aquela velha história do cara que se olha um pouco para trás, para sua trajetória e fala, poxa, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo, nem que seja eu seria menos intenso, ou melhor, eu seria um pouco mais carinhoso comigo, né? Eu me acolheria mais nesse processo de estudar, ou então daria alguma dica como, por favor, né, cuidado como Ulisses, cuidado com os cantos da sereia, né, os tantos cursos que te vendem, tantas coisas que querem que você compre e querem que você, enfim, se sinta condicionado a comprar, porque senão você não passa. O que é que você te daria de conselho diante desse panorama que você enxerga hoje?
Eu falei inicialmente que no começo eu estudei um pouco errado e tal. Eu acho que a primeira coisa, eu faria uma avaliação melhor já no começo, teria um pensamento mais a médio prazo, talvez eu não tivesse essa maturidade na época. E o conselho principal era assim, pode ir mais devagar, pode ir mais leve, não precisa ser tão rígido assim. Sempre gostei muito de sair, de fazer as coisas, eu abri muito mão disso nesse período. Acabou sendo um período não tão longo, eu acho que eu fiquei entre minha formatura, minha graduação e a pós no MPF, acho que foi 5 anos, talvez. E entre Curitiba e minha aprovação foi 2 anos e pouco, então não foi um período muito longo, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais leve. Hoje eu vejo porque quando eu fiz a preparação para a segunda fase para a oral do MPF, eu já estava em Curitiba trabalhando bastante e estudando muito menos tempo, só que com estudo de mais qualidade. E lá eu não deixei de fazer as coisas. Claro que lá eu Uhum. tive que aproveitar muito mais os fins de semana, já que eu trabalhava bastante durante a semana. Mas assim, por exemplo, entre a segunda fase e a oral, a gente foi para Bento Gonçalves, e eu, minha noiva à época, hoje minha Uhum. esposa, noivamos lá, e assim, eu tranquilo, final de Legal. semana inteiro lá, sem pegar nada. Isso entre a segunda fase e a oral. Massa. Em outro momento, talvez eu não fizesse isso, entendeu? Então, acho que o conselho que eu poderia dar, se eu pudesse voltar ao tempo, era isso. Pode pegar mais leve. Eu digo isso tranquilamente para qualquer pessoa, porque muita gente vai deixar adiando os planos para depois, e é um depois que a gente não sabe quando é, né? Você não tem um termo, e é muito errado você botar um termo final para isso, porque você não sabe quando vai acontecer, o mundo de concurso é muito incerto, né? E até faz um mal para você mesmo botar esse termo final. Então, eu vejo muita gente adiando o plano. Quando eu passar, vou viajar para tal lugar, vou fazer tal coisa, vou estudar tal coisa, vou, vou fazer tanto exercício, vou jogar bola, não sei o quê. Assim, dá para conciliar. É óbvio que você vai ter que fazer muita renúncia, senão não dá. Tem que fazer muita renúncia, abrir mão de muita coisa, faz parte do jogo. Tem que encarar isso também de uma forma positiva, sem uma autopenalização, né, muito forte. Mas eu digo isso porque o concurso não é a panaceia, né? Ele não vai resolver seus problemas. Ele não é a solução de todas as mazelas da vida. Então, quando você vê seu nome na lista de aprovados lá no Diário Oficial, sua vida não vai virar um mar de rosas. Você vai continuar tendo problemas. Se você tem problema pessoal, problema consigo mesmo, problema familiar ou insegurança, você vai continuar tendo. O seu trabalho vai ter problemas. Você vai ter problemas talvez com a equipe, com o seu dia a dia. Muitas coisas nos angustiam, muitas coisas nos deixam inseguros. Então, o concurso não vai resolver isso. Talvez mude a forma de você encarar ou mude a natureza dos problemas, mas os problemas vão continuar existindo. Por isso que é importante você pegar um pouco leve e tentar conciliar o lazer, conciliar a leitura de algo que te faça bem, que não seja ligado ao direito, talvez. Enfim, eu acho que esse seria o conselho. Para mim, poderia aplicar para outras pessoas também. Eu acho que isso pode ser aplicado. Ah, claro, meu irmão. Pra mim aqui, eu tô até também aceitando aqui esse seu bate-papo, velho. Que coisa boa. Quem tá aqui com a gente, com certeza também tá gostando muito dessa conversa aqui. Eu vi algumas caras e bocas aqui e tem uma pergunta de um colega perguntando qual foi o livro que você utilizou de improbidade administrativa, já que você falou que tinha, né, um livro diferenciado. Se você puder falar também, inconstitucional, uma colega perguntou aqui se você poderia indicar um livro. Pode ficar à vontade, meu amigo. O que é que você acha aí? Constitucional. Constitucional, basicamente, na época da faculdade eu li o curso do Gilmar Mendes, Paulo Gonet, que hoje até é o diretor da escola do Ministério Público da União. E após a graduação eu estudei pelo Pedro Lenza. Direito Constitucional esquematizado, era a base. Com aquilo ali você faz bastante concurso, somado à leitura da Constituição, obviamente, e da jurisprudência. Somei com algumas coisas pontuais de artigos, no MPF, muito artigo da Débora Duprá, muito artigo do Daniel Sarmento, Somente. e o livro do Sarmento, que para quem quer o MPF, é um livro muito importante, porque ele trata de questões ligadas à filosofia constitucional, à metodologia jurídica, que demanda isso. Aí, assim, esse ajuste, ele é adaptável para qualquer concurso. Se você fizer TRF5, magistratura, por exemplo,
dependendo de quem estiver na banca, você talvez tenha que ler alguma coisa específica na matéria. Mas eu acho que um manual básico de concurso, voltado para concurso, nessa disciplina já supre e, eventualmente, algumas adaptações para a carreira que você quer. Só isso. Tá, E qual bom. foi de improbidade? Em improbidade Improbidade administrativa. eu li algumas coisas espalhadas de artigo também, mas eu gostava muito de uma coleção que a Juspódio tinha. Eu não vou me recordar agora o nome, acho que eu tenho na prateleira aqui. É, li- é legislação especial para Comentado. concurso, alguma coisa Acho que é assim, aqueles legislação. que tem leis e comentários, né? Leis e comentários. Acho que é. Exatamente, é esse, que é a Lei 8.429 de 92 comentada. É um livro até bem grande, assim, do Rony Charles, que Ah, é do advogado da União, Rony. inclusive. É um Exato. craque, craque. Muito bom o livro, muito bom mesmo, porque ali acho que está quase tudo que você precisa sobre o tema, porque tem discussão doutrinária boa, apesar de ser um livro de legislação comentada, e tem muita jurisprudência, que eu acho que é para esse tema é imprescindível. Um colega perguntou aqui se era possível aprender através de resumos e apostilas. Qual é a sua opinião aí, Bernardo, sobre resumos e apostilas? Eu não vejo Não, problema, não. não vejo problema nenhum nisso também, assim, como eu falei, tudo depende do que você tem como base, qual que é o seu objetivo. Não faz sentido você estar estudando para um concurso de analista, você ler o Sarmento. Você tem que dedicar o esforço que o concurso te demanda. Não adianta Né? você querer ler um Caio Mário para fazer uma prova de concurso. Assim, não faz muito sentido. Ainda que você se enriqueça com o estudo do Caio Mário e aplique no concurso, mas é importante você ter esse feeling também. Assim. Eu li resumo PDF, eu li materiais de apostilas que eu recebi já, que eu já fiz algum curso. Na época eu trabalhava num curso ênfase, e eu também sou muito grato por isso, porque eu Muito cheguei a trabalhar competente. por trás das câmeras, depois quando foi aprovado, dei aula, dava aula no curso ênfase. Hoje eu não dou mais, mas eu dava. Então eu também sou muito grato a isso. São Então eu muito não vejo problema competentes. nenhum. O Lordeiro Eu não lá, né? sou. O Lordeiro, agora eu acho que ele não tá mais, mas era o Lordeiro, um grande cara assim do MPF também. Então, eu não sou de colocar nenhuma verdade absoluta. Não pode sinopse, ou não pode doutrina mais pesada, não vejo problema nenhum. Desde que você tenha essa Você avaliação, consiga. né? Top, No velho. Eu MPF, eu não acho. estudei, por exemplo, eu não li doutrina para o tributário do MPF, porque eu achava que não era necessário. Eu tinha uma base muito boa na disciplina. Teve colega que já precisou ler um pouco mais, faz parte do jogo. Arretado, velho. Porque você começa, dependendo do seu objetivo, né? Vai ser útil. Sim, Acho que o que é o mais caro, acho que foi o que você disse, né? Fazer essa autoanálise que você disse que era o que você poderia, né, de certo modo, aperfeiçoar e se perguntar melhor o que é que você precisa especificamente focar. Tem mais uma pergunta aqui, se alguém tiver mais outra para a gente fechar, mas eu acho que essa já até já respondeu, eu acabei de ver aqui, ó. Foi por aleatoriedade. Se você sentia medo de falhar nas provas, velho. Tava aquele friozinho na barriga. Deu hoje, deu não? Começando aqui. não, assim, não, isso, assim, como eu falei, tem as incertezas durante a preparação, né? Aqueles dias que você tá mais para baixo, ou então vem uma notícia, não, sem concurso durante um ano, não sei quando vai ter concurso. Isso afeta, querendo ou não afeta. Não pode te afetar ao ponto de te paralisar, né? De te impedir. Não vou parar de estudar, vou jogar para o alto, isso aqui não é para mim. Mas isso gera uma incerteza e, de certo modo, gera um temor. Será que vai dar? Será que não vai dar? Mas eu particularmente, por não ser ansioso, chegava nas provas super tranquilo, sentava para fazer. Eu chegava na prova com o sentido assim: dei meu máximo, foi onde deu, né? E, claro, tinha prova que eu chegava sabendo que eu não tava 100% preparado, não estava muito bem. Então, eu sabia que eu ia brigar ali na rebaba, com muita chance de não ser aprovado. Às vezes era, às vezes não era. Então, é importante ter a confiança não pode ser em excesso também, tá? Uhum. Tem que ser, a confiança é algo para te botar em pé, mas não pode ser algo que seja em excesso para que isso te derruba, né? Você não Nossa, pode desmerecer a prova. totalmente, velho. Nasci para ser MPF fez uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu, né? O Insta Útil perguntou como é que era seu apoio familiar durante a sua preparação. Total, assim, total.
100%. Minha família, pais, irmão, meus avós me apoiaram muito. Total, assim, eu nunca tive cobrança em casa, e isso ajuda bastante, né? Apoio familiar. A minha noiva, que hoje é minha esposa, tá aqui, tá aqui do lado, inclusive. Aí, coisa boa. Isso foi 100%, assim. E ajuda demais, assim, nos momentos, principalmente nesses momentos de fraqueza. Na época, eu me lembro desses 6 meses aí do MPF, a gente, no Sul, eu morando em Curitiba, minha esposa lotada em Porto Alegre, ela é advogada da União. A gente naquela ponte aérea todo final de semana ali, aquilo é imprescindível, assim, o apoio familiar. Não digo Nossa, imprescindível, imprescindível é demais, mas sim. faz muita diferença. No meu caso, foi 100% positivo, assim. Eu tinha um apoio financeiro também que me permitia não trabalhar logo no começo da minha graduação. Eu tinha ganhos que eu fazia estágio de pós-graduação, trabalhava no ênfase, eu conseguia ter uma renda que me dava certa independência para fazer os concursos, tranquilo. Mas nunca me faltou também, né? Não tive aquele negócio, nossa, eu passava necessidade e tal. Não, zero. Apoio familiar total. Arretado, velho. Isso enfim, acho que não tem palavras, né? Quando você tem, de certo modo, um amor por trás, estruturante, faz com que você queira. Até tinha uma frase de uma amiga minha que ela falou isso, né? O problema hoje não são os maus humores, são os maus amores, né? Ou seja, o que está por trás daquela cara fechada, daquela careta. Muitas vezes é uma falta de amar, e aí, de certo modo, você tem um coração um pouco mais sensível, se abrir a isso. Eu senti isso, pelo menos, né? Isso faz com que tudo ganhe sentido. Meu amigo, fizeram uma pergunta aqui, eu acho que você, de certo modo, falou para você, né? Eu acho que ela pode ser a última para a gente fechar, inclusive, aqui. Não sei se você quer deixar mais alguma mensagem, Ótimo. mas se você pudesse dar um conselho, né, para quem se prepara para a prova de magistratura ou MP, qual seria? Fique à vontade, pelo amor de Deus. Eu acho que eu posso ter pontuado algumas coisas aqui que eu tinha pensado para Por favor. digamos, para organização do concurso de Temos modo geral, 8 não só para. minutos aqui, 8 minutos, à Ótimo. vontade. Não só para magistratura e para o Ministério Público, mas para qualquer concurso, eu penso. Eu pontuei algumas questões, eu vou trazer nesse caso agora. Primeiro ponto que eu reputo importante é o objetivo, né? Fazendo um paralelo com aquela questão de pedido lá do processo civil, pedido imediato, eu penso que o imediato é o que você almeja como cargo, né? No meu caso, eu queria ser procurador da República, só que é o imediato, né? Porque é o bem da vida, digamos, está longe de ser alcançado e tal. E o imediato é você ter rotina e ter preparação, né? Você ter vontade de se preparar, digamos assim. Eu escutei uma frase há pouco, não tem nem muito tempo que eu escutei essa frase e eu gosto muito, gostei muito, que é, não sei, não recordo qual é o autor. Uhum. Perdedores têm objetivos e vencedores têm sistemas. Por que disso? Você trabalhar só com o seu objetivo, eu quero ser procurador da República, quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser PFN, etc. É algo que dificilmente vai te motivar, vai te trazer uma preparação adequada. Se você não tiver planejamento, se você não tiver metodologia, dificilmente você vai alcançar esse objetivo. Por isso que essa frase é interessante. Perdedores têm objetivos, Anotar aqui. vencedores têm sistemas. O sistema Tá. é importante. Assim, cada um com a sua rigidez, né? Cada um escolhe a metodologia que melhor lhe convém, mas eu acho muito importante essa metodologia e esse planejamento. E esse é o segundo ponto que eu falaria. Metodologia, método e planejamento. Porque é isso que vai tornar palpável aquele objetivo, que vai tornar palpável aquele sonho que você tem. O segundo ponto é agir, né? A conduta sua. Como é que você age? Com horas de bunda na cadeira, que eu sempre falo. Qual que é a sua dedicação de tempo para aquilo que você está planejando e para aquilo que você objetivou na sua preparação. Então, você não adianta você planejar, ter o material adequado, ter o tempo adequado e não agir. Você precisa de estudar. Isso é como eu falei, a maioria das pessoas que foram aprovadas, estão sendo aprovadas ao longo do tempo, a maioria das pessoas não tem sequer 1% de genialidade. Assim. A maioria das pessoas planejaram e agiram, dedicaram o tempo, renunciaram a muitas coisas.
Então, ação eu reputo imprescindível, rotina e disciplina. E o outro ponto que eu acho imprescindível, e eu acho que nesse caso, eu acho talvez seja a principal falha das pessoas que estudam para concurso, que é o juízo crítico de si próprio, né? Uma autoavaliação honesta, séria e frequente do que você vem fazendo. Eu acho importante você, por vezes, parar, avaliar, pô, como é que eu estou indo? Onde eu estou falhando? Será que eu estou evoluindo? Assim, você vê muita gente fazendo, Verdade. estou estudando para concurso, estou me preparando. Você vê aquela infinidade de pessoas que a pessoa que nunca fez concurso vai fazer uma prova TJ de São Paulo, por exemplo, 20 mil pessoas na você fala, não vou passar, não tem como passar. Tem 30 vagas, tem 10 mil pessoas fazendo, não dá. Mas a maioria das pessoas está totalmente por fora do que está acontecendo. Assim, porque ou não planejaram, ou não estão agindo, ou porque estão agindo, mas não fazem essa autoavaliação séria e honesta. Né? Onde eu estou errando? Será que eu estou estudando certo? Será que eu não estou me enganando? Então, assim, isso é importante porque evita alguns dissabores, inclusive. Ele pode evitar alguns dissabores para você. Muitas pessoas, estou estudando, alimenta aquele sonho, mas está no plano abstrato ainda, como eu falei, não está fora do palpável. Alimenta aquele sonho, mas assim, se não tiver essa organização, dificilmente vai ter aprovação. Essa, eu sou muito contra verdades absolutas, mas talvez esse ponto seja quase que imprescindível, assim. Então, essa avaliação é importante. E voltando àquele ponto, aquela questão que eu tinha respondido anteriormente, essa avaliação ela tem que ser pontual. Assim, não adianta, como eu fui reprovado na PFN aquela vez, que foi um baque muito grande, tá tudo errado que eu fiz, vou zerar, vou começar do zero, vou pegar todos os materiais, vou mudar todos os meus livros. Não, não é assim. Veja pontualmente que você está errando. Por isso tem que ser honesto. Tem que ser honesto. E o quinto ponto seria, esse juízo crítico vai te permitir readaptar. Né? Você vai permitir você se reinventar, ver o que você pode mexer, o que você não pode mexer. Todo esse caminho é importante. Eu, eu vendo pontuando essas questões, me lembrei de um negócio clichê que todo mundo fala quando fala de concurso público e de planejamento. Aquela passagenzinha da lista do País das Maravilhas, quando ela encontra o gato e fala, como é que eu faço para sair daqui? Qual o caminho para fazer daqui? Aí o gato pergunta para qual caminho que você quer ir? Ela falou, não importa o caminho, eu quero sair daqui, me diga qual caminho. Aí fala, se você quer qualquer caminho serve para você, não importa. Quer dizer, se você não tiver em mente para onde você quer seguir, qual é o seu objetivo, certo? Provavelmente você vai se perder nessa trilha. Então é importante você ter muito claro o seu objetivo, mas também o caminho que você vai trilhar. Por isso que eu trouxe esses 5 pontos aqui que eu acho que são importantes e se aplicam não só para a magistratura, como para o MP, mas para qualquer concurso. Principalmente esses concursos fins, né? Advocacia pública, magistratura, defensoria, Ministério Público, mas também para carreiras como analista, Pra vida. técnico, etc. Para a vida, Pra vida, meu exatamente. irmão. Porque Para a você. vida. A gente tem 1 minuto e meio para fechar aqui. Hernandes está mandando um abraço aí, seu ex-colega, né? Trabalho, é um pernambucano também que eu conheço e admiro muito. Você falou basicamente de você estruturar, falou sobre a questão de você ter um autoconhecimento também, fazer um planejamento, né? Não se modificar também o tempo todo, ter um tempo também para colher esses resultados. E qual a sua mensagem final nesse 1 minuto, além de eu agradecer aqui para você por essa contribuição, velho, por desprender-se, por doar-se tão plenamente assim. Agradeço a sua esposa e a sua família a contribuição de você estar aqui dividindo, mas por favor, fique à vontade para deixar a mensagem final, meu amigo. Eu gosto bem de falar, né? Então, para mim é um prazer, cara. Agradecer o seu convite. E o que eu posso deixar como mensagem é reforçar tudo esses últimos pontos que eu falei, que eu acho que pode ser aplicado para todo mundo, e são coisas que eu talvez também não tinha muito claro quando eu me preparava, mas que aos poucos, ao longo de todo o percurso que eu fiz, e depois das aprovações, claro que você vai ganhando uma maturidade maior, me permitiu criar isso. Então, o que eu reputo imprescindível é esse juízo crítico, essa autoavaliação séria, honesta e frequente que você tem que fazer de si. E é aquilo que eu falei, de pegar leve, né? Tente conciliar
tempo com a sua família, tempo com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu namorado, etc. Com lazer, porque o concurso não é panaceia. Olá pessoal, boa noite. Tô abrindo outra live aqui. Só pro Bernardo se despedir, né? A gente tava fazendo uma live, o Instagram cortou, acabou o período, mas tava fantástico. Eu tava anotando aqui, inclusive, e eu tô aprendendo muito com o Bernardo. Veja que você tá vendo um pensamento crítico de alguém que tá querendo fazer com que você caminhe, que você continue, que você persista. E eu acho que isso é fantástico, né? Você encontrar pessoas que têm essa finalidade de passar o melhor de si é algo que você só se derrete aqui. Bernardo, faz o fechamento, porque estava tão incrível que eu falei, Bernardo, vou ter que abrir a live, olha aí. Tem que abrir essa live para você se despedir adequadamente, meu amigo. Eu não consigo, depois de tanta coisa linda que você falou assim, eu acho que é algo que você consegue direcionar a pessoa que quer ganhar um pensamento crítico. Por isso que eu achei fantástico, velho. Eu acabei, me empolguei, não calculei o tempo e quando eu vi que tinha acordado, fiquei falando sozinho. Agradecer, né? Agradecer a todo mundo que parou um pouquinho do tempo. Eu sei que a gente está nesse momento de pandemia, tá todo mundo um pouco angustiado, inseguro, porque a gente está preparando para concurso bastante inseguro. Então, o que eu posso dizer como imprescindível agora nesse momento é serenidade. Nesse momento de pandemia e no momento de preparação como um todo, né? Serenidade, porque, como eu falei, o concurso não é o fim da nossa vida, né? Ele não pode ser jamais um fim em si mesmo. Ele não vai solucionar os nossos problemas e não vai mesmo. Posso dizer com toda certeza. O trabalho vai gerar outros problemas na sua vida. Mas se é o seu sonho, se é seu objetivo, corra atrás, se dedique, planeje, tente pensar naqueles pontos que eu, que eu levantei, sem encará-lo como uma verdade absoluta. Eu estou longe de ser a pessoa que vai te impor algum material, te impor algum método. Eu sou totalmente contrário a isso. Então, o importante é você ter que ter crítica, ser crítico ao que você vê, crítica ao que você lê, né? E imprimir essa dedicação que vai te manter no trilho e vai talvez te levar até o seu objetivo final. Então, eu agradeço, Felipe, o convite, a todo mundo que participou aqui. E estou à disposição de qualquer pessoa, se quiser mandar pergunta por direct e tal. Eu sempre converso, sempre alguém me manda mensagem, eu sempre respondo. Quando eu vejo a mensagem, eu respondo. Então, tranquilo quanto a Beleza, isso. meu irmão. Beleza, meu Show de amigo? bola. Então, quem tiver à disposição aí, quem estiver nos escutando no YouTube, no Spotify depois, manda mensagem para Bernardo, ele está à disposição. Eu agradeço, viu, velho, de coração. Eu acho que provavelmente a gente está chegando ao fim aqui dos experiências compartilhadas. Eu não sei se eu vou continuar, mas o que eu vejo em essência e o que você passou aqui é algo que eu fico muito feliz, velho, de coração, porque é gente que quer o bem, velho. Gente que quer o bem. E você vê o bem sem nenhuma maldade, isso não dá outra vontade a não ser chorar de alegria, assim, velho. Você fica contagiado com isso. Então, obrigado, velho, de Você, coração, você bicho. você é um cara sensível, um cara muito. Eu vejo todas as coisas que você posta, quase um poeta. Eu Por fora. admiro a sensibilidade. É isso, é serenidade, cabeça no lugar, né? Esse juízo crítico, eu sempre digo, não só no seu estudo, mas vale para a vida também, como você falou. Sem tentar absorver tudo que passam a você, né? Absorver como verdade. Cuidado com o viés de confirmação, inclusive. É verdade. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, então, viu? Boa noite Um aí pra abraço, você, cara. pra sua esposa, sua família. Fica com Deus Então, aí, te João. cuida, velho. Tchau, Fique tchau. com Deus também. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.